A paz do Senhor, meus irmãos. Êxodo, capítulo de número 17, versículo de número 15. Diz assim: E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é minha bandeira. O Senhor é minha bandeira. Vamos falar sobre a importância da bandeira. Tirar aqui alguns versículos das Escrituras e vamos ver a importância aqui nos textos bíblicos. Yahvé Nissi, Jeová Nissi, ele é a minha bandeira. Moisés está dizendo isso, escreveu sobre isso porque o Senhor pediu. Você aconselho a ler todo o capítulo 17 do Êxodo para nossa meditação, para fortalecer o nosso conhecimento. É a jornada ali do povo que está no deserto. Eles faltam água ali para eles, mais uma vez eles vão murmurar. Perceba que no capítulo 14, no 15, no 16, no 17, você vai voltando aqui, sempre o povo vai estar murmurando por alguma coisa. Só bastava esperar mais um pouco, descansar no Senhor. O Senhor tirou o povo ali do Egito com mão forte, não iria deixar o seu povo morrer no deserto, mas por tudo o povo está ali afrontando Moisés e Deus está sempre chegando com providência. E aqui, quando Deus pede para que Moisés escreva isto em memória, em uma peleja de Amaleque, os Amalequita, o povo do deserto, a terra do inimigo, os chacais do deserto vão de encontro, de forma covarde e traiçoeira, guerrear contra um povo que até então não tinha brigado com ninguém, não tinha experiência de guerra. Era Deus que estava ali o tempo todo dando vitória àquele povo. Era um povo que tinha saído da escravidão, era acostumado a ser escravo, não tinha um exército formado, não lutava grandes guerras, mas Amaleque está ali pelejando contra o povo de Deus. Nós vamos ver que Moisés escala a Josué no versículo de número 10 do capítulo 17, tá? É importante que você abra aí a Bíblia, né? Se dedique à leitura da palavra do Senhor sem nenhuma pressa, irmãos. Tenha paciência, tenha calma, não precisa de correria. Escolha a hora do dia que você possa estar meditando na palavra do Senhor, que esse vídeo sirva de um gatilho aí na sua mente para que você possa ter os seus devocionais para você mesmo, você e Deus lendo, que sirva de gatilho para você ter este contato com a palavra de Deus, sem pressa, sem leitura nas carreiras, porque não vai servir. A palavra é alimento. Como é que a gente se alimenta? Senta à mesa, coloca lá, se estiver quente, a comida esfria, a gente vai colocando uma colher, depois outra, vai mastigando, sentindo o gosto do alimento, né? Até ele entrar para dentro do nosso corpo. Então, assim, é o alimento espiritual. Não precisa de correria, de pressa, é tudo na calma, para poder servir realmente, ter sustância esse alimento. Então, o Moisés ele vai subir a um monte com Arão e Ur. Suas mãos estarão levantadas
Sempre que as mãos de Moisés estiver levantada, Josué está lutando contra Amaleque e está prevalecendo. Quando as mãos caem, ele descansa, que abaixa, Amaleque prevalece. Então Arão e Hu pegam ali uma pedra, sentam Moisés na pedra, levantam as suas mãos e um segura de um lado e outro de outro lado, até Josué, no versículo de número 13, até Josué desfez Amaleque a seu povo ao fio da espada. Sempre que no apoio ali, né, de Arão e Hu, quando as mãos de Moisés estão levantadas, Josué prevaleceu. Um segurou de um lado e outro de outro. A importância de trabalhar em conjunto. Ninguém faz nada sozinho. Precisamos sempre de uma força, de uma mão amiga. Estava ali os dois segurando as mãos de Moisés. Então, eles vencem aquela primeira guerra, né? Aquela primeira batalha ali. Não era um povo acostumado a brigar, a guerrear, mas eles vencem ali aquela guerra e Deus manda que Moisés escreva. Você vai ver isso no versículo de número 14. Escreve isto para memória no livro e relata aos ouvidos de Josué como se deu essa peleja e esta batalha. Moisés, após a vitória, edifica um altar ao Senhor, dedica a vitória ao Senhor e diz: o Senhor é a minha bandeira. Vamos aqui, então, a 10 pontos para a gente deixar na nossa mente aqui sobre a importância do Senhor ser a nossa bandeira, né? A nossa bandeira. A bandeira ela serve como identificação de um país, de uma cidade, de um estado, um time tem a sua bandeira, a sua identidade, aquele time ali, aquele país ali, aquela bandeira. Assim Moisés estava dizendo que quem era a bandeira dele era Deus, o próprio Deus, o Senhor, o Jeová Nissi. Primeiro ponto, de acordo com o texto que nós lemos, após Israel obter uma grande vitória sobre os amalequitas, Moisés atribuiu a vitória ao Senhor e chamou o altar que ele edificou de o Senhor é a minha bandeira. Os estudiosos das línguas originais da Bíblia o chamam de Yahvé Nissi, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Número 2. Em Números, capítulo de número 2, versículo 2, é dito: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, segundo a identificação de cada tribo. Cada tribo vai ter ali a sua insígnia, a sua bandeira representando cada tribo. Em Números 2 e 17 lemos: então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos. Como assentarão as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras, que estava identificando ali cada tribo. Em Números, capítulo de número 10, versículo 14, Moisés afirma que a bandeira do arraial de Judá marchava primeiro, ia na frente. A bandeira de Judá ia na frente. Segundo os seus exércitos, os estudiosos afirmam que a insígnia da bandeira de Judá era, olha só que interessante, o símbolo da bandeira da tribo de Judá era um leão, tanto como uma lembrança da bênção do patriarca Jacó sobre Judá. Você vai ver isso em
Gênesis capítulo 49, versículo 9 e 10, quando Jacó está abençoando ali a Judá, olha só o que aqui diz: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Olha só, Judá é um leãozinho. Então, essa tribo, a tribo de Judá, eles tinham também uma bandeira, e no símbolo daquela bandeira era um leão. Como que? Porque como uma referência profética ao futuro, o leão da tribo de Judá. Nós vemos isso em Apocalipse 5, versículo 5, que nasceria desta importante tribo. E o nosso Senhor Jesus, ele nasceu da tribo de Judá. Então, em Apocalipse 5,5 diz assim: Disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olha só que interessante. Então, Judá ia com a sua bandeira ali, o símbolo do leão, porque Judá foi abençoado por Jacó, você é um leãozinho. Então, lá na frente, já fazendo a tipologia de Cristo. Toda a Bíblia ela aponta, irmãos, para Cristo. Número 5, em Cantares, capítulo 6, versículo 4. O noivo amado compara a beleza de sua noiva amada a um exército com bandeiras, dizendo: Formosa és, amiga minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Glória a Deus. Então, aqui a noiva em Cantares, a esposa aqui em Cantares, do noivo, do esposo, ele está fazendo uma comparação formidável como um exército com bandeiras. Cristo é a nossa bandeira. Número 6, Cantares 6 e 10. Mais uma vez o noivo elogia a beleza e a pureza de sua noiva, dizendo: Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Em Isaías 11:10, em sétimo lugar, o profeta Isaías faz uma alusão ao Messias, dizendo: E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Número 8, em Isaías 49:22, o próprio Yahvé Nissi promete: Assim diz o Senhor, eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Em nono lugar, Isaías 59, versículo 19, o profeta Isaías escreveu: Então temerão o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas. Olha só, o inimigo vindo como uma corrente, uma correnteza forte para destruir, para derrubar. O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Louvado seja Deus. Em Isaías, em décimo lugar, para nós encerrarmos, em Isaías 62 e 10, é dito: Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeiras, bandeiras aos povos. Louvado seja Deus. Estes são alguns versículos falando
de bandeira, de identificação, que nós possamos ter Cristo, como Moisés escreveu, Ele é a nossa bandeira. Na hora que o inimigo estiver fazendo armadilhas de um lado, de outro, você hasteia assim a bandeira. Cristo é a nossa bandeira. Para nós concluirmos, no Salmo 20, versículo de número 5, diz assim: Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. A bandeira nos fala de vitórias, de conquistas. Quando um território é conquistado por uma nação, a primeira coisa que se faz é hastear a bandeira desta. Ver aquelas pessoas nos estádios de futebol com aquela alegria assim balançando, né? A bandeira do seu time com orgulho, né? Muitas vezes o time perde, o time empata, vem triste para casa, mas eles estão ali firmes, né? Balançando ali aquela bandeira alegre. Assim deve ser o servo do Senhor, porque quem é do time de Jesus nunca perde. Se o Senhor for a tua bandeira, é só de goleada, é só vitória em nome de Jesus. Quando um território é conquistado, né, já coloca ali a bandeira. Quando o homem foi à lua, a primeira coisa que quiseram fazer foi colocar ali uma bandeira, né, nos dá dá um orgulho para quem foi, para o país que foi enviado. Quando um país derrota o outro, colocar ali a bandeira fincada para dizer que recebeu a vitória. Assim é a igreja. Tem que ter esta convicção que o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor Jesus Cristo é a bandeira das nossas conquistas e vitórias. Olha só o que diz em 2 Coríntios 2, versículo de número 14. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar. Olha só, triunfo é vitória, triunfar em Cristo, porque é Ele quem garante a nossa vitória. E por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Nós que nos que se salvam e nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. O Senhor, Ele é a nossa bandeira. E graças a Deus que nos dará vitória, vitória, vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Como está escrito em 1 Coríntios 15 e 57. Para nós encerrarmos, irmãos, eu queria que você guardasse aí este versículo. 2 Coríntios 2, 14, versículo 14 até o 17. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. Olha só, Paulo está fazendo aqui comparações características com o que ele era acostumado a ver. Quando um povo voltava de uma guerra, como é que eles voltavam? Com uma bandeira hasteada, a bandeira do seu país. E ali vinham os que perdiam, eles vinham amarrados, né? Faziam-se ali as tochas, aquela fumaça ali, às vezes com cheiro, entendeu? Então vinha alguns com a vitória, vindo dos países que tinham com os despojos que tiravam dos outros países, mas vinham com uma bandeira
hasteada na frente, o comandante na frente hasteando a bandeira, porque estava retornando ao seu país com vitória, tinha recebido vitória. E alguns estavam ali comemorando, se alegrando. Quando eles chegavam no país, era uma alegria. Então, Paulo está dizendo, olha o que Paulo está dizendo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Então, todas aquelas pessoas que estavam olhando ali o exército chegando, estavam exalando esse cheiro de vitória. Já os que vinham acorrentados, eles exalavam o cheiro, olha só, o cheiro de morte. Quem é você aqui? Aquele que exala o cheiro da vitória por ter Cristo como a sua bandeira, ou aqueles que estão exalando o cheiro de morte, o cheiro da derrota, porque perderam a guerra, porque perderam a batalha para o inimigo. Que Deus, que Jesus Cristo possa ser a tua bandeira, aquele que vai te dar a vitória, que você possa sempre exalar o bom cheiro de Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.